Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na série de liderança com o grande Antônio Muniz, um líder nato aí, já desenvolveu muitas pessoas, né, Antônio, né, Muniz? E deixar aberto aqui para você dar boa noite para a turma. Grande Wagner, mais uma vez aqui, super animado nesse encontro de liderança. Que liderança eu costumo falar, e tem tudo a ver com o tema hoje, né, Wagner? Inspirar Sim. pessoas. Você tem uma atribuição forte da liderança, é inspirar pessoas. Então, a gente vai falar sobre cultura inspiradora, sobre como gerar resultados, né, Wagner? Então, o tema Isso hoje aí. promete, né, meu amigo? É isso aí. Lembrando para quem está assistindo aqui que é o seguinte, nós transmitimos também diariamente para as redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitch e outras redes, e também na Digital Edu, que é a plataforma oficial. Ok? Você pode colocar sua pergunta, sua dúvida. Eu já até deixo o desafio para ver quem vai ser o primeiro a colocar uma dúvida aqui para poder fazer durante o nosso bate-papo. Mas se você quiser um certificado de participação deste encontro aqui, tá? É só você vir para Digital Edu, o QR Code está na tela. Então, ou então, se você está pelo telefone, digita digitaledu.com.br. Faz um cadastro gratuito, porque diariamente nós temos conteúdo fantástico e acessa a transmissão de hoje. Assim que você acessar, já vai aparecer para você uma caixa azul com um botão para você acessar a transmissão, ok? E no chat, nós vamos colocar no final do encontro de hoje, colocar para você um link de token único que só vale para quem está logado na plataforma e tem duração de 5 minutinhos só. Então não adianta você chegar depois aqui de ter finalizado e tentar clicar no link que não vai estar acessível. Vai dar que está expirado já e não tem como emitir, beleza? Então fica a dica para vocês aí, tá? E lembrando que depois do encontro a gente coloca a gravação na aba de gravações. Vai no menu, você pode ali clicar em gravações, tem todas as gravações desde o início de todas as áreas, projeto, liderança, dados e todos os outros conteúdos, tá? Então fica essa dica aí. Vem para cá, vem para Digital Edu. Nós estamos aqui te aguardando. Maravilha. Ô Muniz, então assim, o nosso papo hoje que nós combinamos foi liderança e cultura organizacional. Como criar um ambiente inspirador. E para alinhar, tá, os participantes que estão com a gente e também aqueles que vão assistir a gravação, como que você define uma cultura organizacional inspiradora? O que seria? Boa, Wagner. Reforçar aqui, né, que quando a gente fala de cultura organizacional, cultura tem a ver com os comportamentos, né? Como as coisas funcionam. A gente tem coisas escritas na parede, no código de ética das empresas, mas na prática a cultura é que prevalece, né? Tem até uma frase aí do Peter Drucker que falava assim, ó, que a cultura come o café. Não, como é que é? Vamos lá, me enrolei. A cultura come a estratégia no café da manhã. Que a cultura ela prevalece, né? A gente faz uma estratégia linda e maravilhosa, a cultura vai lá em alto. Então, a cultura ela é muito importante. Então, a tua pergunta ela é muito relevante, por quê? Como a gente cria, então, uma cultura, um comportamento, um hábito que seja inspirador. Então, esse é o grande desafio, né, Wagner? Porque se a gente perguntar para todo presidente de empresa, executivo, dono de empresa, todo mundo vai querer uma cultura inspiradora. Porque só tem vantagem nisso, né? Aliás, deixa eu Isso. conceituar aqui antes, Wagner, te responder. Eu considero que algo inspirador é algo que destrava o que há de melhor em cada um de nós. Então, Boa. uma cultura inspiradora é isso. É destravar, incentivar o que há de melhor em cada profissional que ali trabalha. Então, uma liderança inspiradora, ela precisa entender de pessoas para destravar o que há de melhor nas pessoas da equipe. E o desafio é esse: como a gente consegue fazer isso acontecer? Eu vou começar aqui, Wagner. Eu sei que você tem um caminhão de perguntas boas aí, você é fera nas perguntas. Fique à vontade. Eu queria esquentar falando assim: o primeiro passo
é ter uma liderança inspiradora, porque o líder dá o tom. Se a liderança é aquela pessoa muito grosseira, que ainda bate na mesa, ainda grita com as pessoas, não vai ter cultura inspiradora nunca, porque as pessoas da equipe são o espelho da liderança. Então, se a liderança é mais grosseirona, não tem tato com pessoas, dificilmente ali vai se criar uma cultura inspiradora. Pelo contrário, vai se criar uma cultura do medo. Isso. Que as pessoas só fazem enquanto alguém está cobrando. E na cultura inspiradora não, né, Wagner? A gente faz as coisas por nós, porque a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer usar o que há de melhor em nós, a gente quer se desenvolver para fazer melhor. Como faz isso? Então, o primeiro passo é ter uma liderança que acredite nisso e que consiga, no dia a dia, passar isso para a equipe, né? E aí o segundo passo é a equipe acreditar nisso. A equipe acreditar que ela pode ser ela mesma, que ela confia na liderança, confia na cultura da empresa, porque é muito engraçado nas empresas, cara, a gente vai na... Eu já passei várias vezes assim, Wagner. Você vai na reunião, tudo é lindo e maravilhoso, o líder fala, não, podem confiar, a gente é assim, assim, assim. Aí termina a reunião, Wagner, as pessoas voltavam para a mesa do trabalho ou para o Zoom, aí vinha lá aquela cobrança excessiva, grosseira. Então, era tudo teatro, né? Então, infelizmente, as empresas têm muito teatro. Na teoria é lindo, na prática é diferente. Então, a cultura é isso. A cultura não é o protocolar. A cultura é como as coisas acontecem na vera, né? A situação real. Isso é cultura, né, meu amigo? Então, aí, assim, eu entro num ponto, porque, assim, em vários momentos você trouxe a fala da liderança. Mas quando você traz a fala, você está dizendo dos líderes que são de nível superior, porque, assim, nós temos as lideranças que estão lá, que são diretores, executivos mais de alto escalão da empresa, e temos os líderes que têm as suas equipes embaixo ali, fazendo seus trabalhos, tá? Qual é o papel deste líder? Ele consegue influenciar na cultura organizacional, o Muniz? Você entendeu a diferença? Porque nós temos ali patamares diferentes de liderança, certo? Vários patamares. Esses líderes que estão mais perto dos colaboradores, como que você vê a ação dele para melhora da cultura organizacional e para que os colaboradores incorporem essa cultura? Boa, Wagner. Quando ela é inspiradora, porque se não for uma cultura, não for uma cultura favorável, eu acho que ninguém compra a ideia, né? Pois é interessante que tu falou que assim, a gente tem lá os níveis hierárquicos que fazem uma diferença enorme, né? Então vamos pegar aí de cima para baixo, beleza, Wagner? Você pega lá o presidente de uma empresa, o CEO. Essa pessoa deveria ser a mais inspiradora de todas numa visão estratégica, né? Olha, a nossa empresa deseja ser a melhor empresa do setor, né? Nós vamos ter o maior alcance de mercado, né? O market share. Então, a liderança executiva, presidente, diretores, vice-presidentes, eles precisam inspirar uma visão de futuro, né? Olha, nós queremos ser reconhecidos como a melhor empresa do setor. Então, isso é inspiracional. Só que essa diretoria, esses executivos, eles não estão no chão de fábrica, né? Eles dão a visão, esclarecem essa visão, essa direção, mas, na prática, né, Wagner, quem está no dia a dia são os coordenadores, gerentes. Isso. Né? É a primeira liderança. Nesse caso específico, então, as equipes elas vão sentir uma cultura, na prática, mais fortemente com base na sua liderança direta. Assim, é muito interessante isso. Vamos imaginar que a gente trabalha numa empresa que a gente olha para o presidente e fala, pô, esse presidente não inspira ninguém e tal, mas se a gente tem uma liderança próxima, que a gente possa falar, tirar as dúvidas, geralmente a gente se engaja mais.
Sim. E eu já vi o contrário também. Você tem uma liderança executiva inspiradora, com maior energia, querendo fazer as coisas, engajando as pessoas, acreditando fielmente de que as pessoas são as mais importantes, só que pega um gerente que não tem o mínimo preparo, um gerente que não está alinhado com aquela cultura lá inspiradora, esse gerente, ele detona com a cultura, né? Porque as pessoas falam assim, pô, mas o presidente fala uma coisa na teoria e na prática aqui o meu É gerente, outra. o coordenador é outra. Então, tem até uma pesquisa, né? Que 85% das pessoas, elas não demitem a empresa, elas não saem da empresa, elas saem por causa do chefe imediato. Então, tu falou uma coisa muito boa, cada um no seu papel, mas para a cultura acontecer de verdade, a liderança executiva dá o tom geral, estratégico, mas no dia a Sim. dia é a liderança imediata que faz toda a diferença para a cultura ser confrontada na prática. Porque eles vão ser... Um ponto também, né, Wagner, é que a gerência do dia a dia, ela sofre uma pressão enorme. O executivo Uhum. cobra uma coisa, a equipe cobra outra e se coloca, né, que a gerência média fica lá imprensada. Então, deixa eu dar outro exemplo aqui, Wagner. Eu falo muito para PO, né? PO e PM, quem trabalha com Uhum. agilidade, é assim. Vamos imaginar que você é um gerente de produto, Wagner. Aí você tem que definir prioridades, definir as coisas que vão entrar na sprint, beleza. O executivo, ele pode mudar as coisas na hora, porque cria-se uma nova estratégia. A gerência imediata, nesse caso o gerente de produto, o PO, o PM, quando ele chega para a equipe e fala, ó, gente, mudou de novo, ó, gente, o diretor falou que não é nada daquilo, é muito comum, infelizmente, esse gerente de produto, esse gerente, coordenador, colocar a equipe contra a empresa. E eles não percebem o quanto isso é danoso. Para criar uma cultura de, ó, aqui a gente não tem voz. O diretor fala, a gente faz, mesmo não concordando. Então, isso é péssimo. Eu até... Para tirar o seu da reta, né? Isso, para tirar o seu da reta. Muitas das vezes, esse gerente de produto, esse coordenador, ele deveria fazer o quê? Falar com o diretor. Pô, cara, você Isso. pediu aqui para mudar. Me explica aqui melhor para eu entender e até para eu poder explicar melhor para a minha equipe. Não, eles têm Vender a ideia. que engole seco e vai e joga a equipe contra a empresa. Então, a cultura inspiradora não deveria ser assim, né? Tá todo mundo remando para o mesmo local. Então, nesse caso, é claro que acontecem conflitos, né, Wagner? Eu estou com a minha equipe lá Sim, isso é fazendo a normal. coisa. Muda. Eu tenho que entender a mudança e falar à equipe, olha, por motivo tal, 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 a gente vai mudar a prioridade aqui, vamos parar essa parte, vamos fazer essa, mas tem uma justificativa por isso, isso, isso. A equipe começa a acreditar, né? Que há Sim. um alinhamento estratégico entre a diretoria e aquela gerência imediata. Porque eu vejo acontecer muito, Muniz, até por relatos. Na época eu trabalhava como CLT, como gestor do PMO, de uma mineradora aqui, por exemplo, que eu vejo muito assim. A empresa tem uma cultura. E essa cultura dela, ela tem toda uma documentação mesmo, esclarecendo tudo ali, falando que o profissional é valorizado, que nós queremos ser, como você falou, queremos ser a empresa número 1 no segmento XYZ, valorizando os nossos funcionários, ou seja, tendo um turnover muito baixo. Mas quando você vai ver as ações, elas não têm ali um plano de carreira, uma coisa que beneficia o funcionário, recompensa, tem milhões de coisas. Pode fazer aqui um bate-papo depois, falando só sobre como recompensar o seu time, né? Tem muita coisa que você pode fazer. E às vezes o líder, mais a nível dos colaboradores, a primeira liderança, eles levam as suas solicitações e sempre, na maior parte das vezes, não sei. Ah, mas a cultura fala isso, né? No plano X fala isso. E a empresa em si, a liderança não honra com aquela missão, visão, valores que elas definiram.
Aí fica evidente ali que é conversa para boi dormir, que é só para poder, porque é bonitinho ter missão, visão e valor, né? Como é que você vê isso, cara? Porque você encontra isso no mercado, você que está diretamente aí com várias empresas, tem contato com todo mundo. As empresas estão preparadas para ter um líder inspirador? Porque não adianta ele ser um líder inspirador e a empresa vai lá e caga, desculpa a palavra, gente, e caga na retranca. Você entendeu a lógica? Como é que você vê isso, cara? Eu tô sendo exagerado, porque é muito coerente. Ô Wagner, isso aí, cara, é muito louco, né? Para te responder, eu preciso fazer algumas considerações. Vamos imaginar uma empresa assim, ó. Você falou mineradora, pode ser um banco, pode ser uma seguradora. É muito comum. Só dei exemplo. É muito comum acontecer isso que você falou, principalmente em empresas mais tradicionais, grandes, né, Wagner? Porque vamos pensar aqui. Vou pegar na Advisor. Na Advisor, é uma empresa pequena, né? A gente tem aí em torno de 30 colaboradores. É muito fácil para mim, como CEO da Advisor, dar uma diretriz e até acompanhar pessoalmente as pessoas da minha equipe, né? Porque 30 pessoas, tá. Agora, imagina uma empresa grande. Pegar um banco, esses bancos grandes aí, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles têm em média, Wagner, 100 mil colaboradores. Aí, os bancos e as empresas que têm ações na Bolsa, eles têm que dar lucro para retornar o investimento dos acionistas. Vamos pegar esse exemplo, né, Wagner? E aí tem lá na missão desses bancos, eles devolverem valor para todas as partes interessadas, stakeholders, né? Acionistas, colaboradores, governo, beleza, e cliente, principalmente. Então, são públicos diferentes. O cliente quer o melhor serviço pagando menos, o governo quer que pague imposto, o acionista quer que devolva o dinheiro dele mais do que o investimento, senão ele tira o dinheiro da empresa e vai colocar lá no investimento, né? E aí, Wagner, olha que interessante. Vai estar lá no plano estratégico, na cultura da empresa, dizendo que ele respeita todo mundo. Só que aí vem um problema. Vamos imaginar que o trimestre atual está ruim. Por algum motivo, essa empresa não teve lucro, beleza? Aí ela fala que valoriza os funcionários, foi o que a gente comentou aqui, não é? Só que olha a incoerência, acontece com muita frequência. Se o trimestre é ruim, ela tem que dar um jeito de melhorar o resultado. O que ela é mais fácil? Aumentar o lucro? O que é mais rápido e fácil? Vender mais ou demitir pessoas para reduzir o custo? Demitir. Aí ela vai lá, Wagner, e manda uma barca. Um montão de gente embora. Cara, se ela diz que valoriza os colaboradores, ela nem tentou. Porque, assim, demitir às vezes acontece, o mercado Esse é o ponto. Né? Ela nem tentou, cara. E eu já vivi muito isso, tá, Wagner? Nesses anos de trabalho, antes de ter a minha própria empresa, eu trabalhei para várias empresas e eu percebi assim, cara, um trimestre ruim já vai demitir um montão. Qual a mensagem que passa? A mensagem é o seguinte: sim, somos só números, né? Deu ruim, demissão. Aí, agora, por que isso acontece? Aí eu queria ir mais profundamente contigo. Uhum. Vamos pensar o seguinte: tem lá o presidente, tem o vice-presidente, diretor, superintendente, gerente e coordenador, beleza? A gente está falando de liderança aqui. Pensa comigo, Wagner. Vou pegar aqui um gerente de uma empresa dessas aí. Em média, o salário é de 20 a 30 mil dessa galera, beleza? Um superintendente ganha de 30 a 40, um diretor de 50 a 60, um vice-presidente 100.200, um presidente bota aí 200 mil, beleza? De salário. Se o resultado for bom, essa pessoa ganha de 2 a 3 salários. Pode ganhar 5 salários. Então, imagina um gerente, ele pode ganhar de bônus 100 mil reais. 100 mil reais. Aí, o resultado não foi bom, lembra lá? Aí vem uma mensagem subliminar assim, olha, se a gente não melhorar o resultado nosso financeiro, no final do mês, no final do ano, na verdade, no início do ano seguinte, a gente não vai ter bônus.
que essa empresa está falando, Wagner? Que esse gerente, que lutou para ser gerente, não vai ganhar 100 mil reais de bônus. Ou 50 mil. Que o diretor não vai ganhar 200 mil, 300 mil. Cara, aí ele vai pensar, peraí, eu tenho que fazer esse negócio dar resultado. Aí ele olha, muitas das vezes, e corta onde não deveria. Ele corta na equipe, ele corta nos processos de qualidade, que vão dar problema, Wagner, lá na frente. Mas ele não está preocupado lá na frente, por quê? Ele está preocupado com o bônus dele daquele mês. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz 2 cursos de conselheiro. Uhum. Conselheiro é aquela pessoa que cobra o presidente. Resultado. E a gente tinha essa discussão muito. Por quê? Peraí, se eu não estimular resultado de longo prazo, todo mundo vai focar só no curto prazo. Isso. E aí, Wagner, não combina com a cultura que você falou. Então, eu queria dar esse exemplo, porque o buraco é muito mais embaixo. Aí, se a gente tem uma empresa que zela pelo longo prazo, com conselheiros que estão olhando os movimentos dos diretores, dos presidentes, alguém tem que olhar isso, porque não adianta dar resultado bom no curto prazo se a gente não está criando o longo prazo. E aí a cultura, Wagner, é o que prende as pessoas para o longo prazo. Porque o profissional bom, ele vai olhar nas entrelinhas, espera aí, a empresa dá um soluço aqui no trimestre ruim, demite um montão, porra, essa empresa não está pensando muito no longo prazo, ela está pensando só no curto prazo. Então, até fica uma dica para a galera aí, ficar atento a isso. Se a tua empresa, toda vez tem demissão em massa, tem coisa errada aí. Não é sustentável esse negócio, tem que ter um plano estratégico de crescimento e não de retração sempre, porque de vez em quando acontece, o mercado às vezes está ruim, mas sempre fica bem difícil. Então, Wagner, a cultura é isso, né? É avaliar as decisões, e nós como colaboradores aí, vamos colocar agora como alguém que trabalha no mercado igual você, Wagner, a gente tem que ter essa sabedoria. A gente não pode ficar refém de executivo maluco que às vezes tem nas empresas, cara, e tem muito ainda, infelizmente, né? Tem. Eu trouxe esse ponto, Muriz, assim, mas ó, nós vamos parar ele por aqui, porque esse vai acabar entrando em política e é uma coisa que eu não entro. Porque os exemplos que você deu aí, por exemplo, um deles, que foi banco, cara, eu nunca concordo com demissão em massa em banco. Porque foi a forma que eles encontraram, eles só vejo dinheiro, mas se a gente olhar, eles não estão com prejuízo, né? Tiveram demissão na pandemia. A pandemia foi quando os bancos mais lucraram. E não foi pouco não, gente. Não foi pouco não. Mas ok, não vou entrar nesse detalhe, mas assim, eu entendo essa posição, porque acaba que os CEOs, as pessoas mais superiores, definem e pronto, acabou, tem que melhorar. A gente pode estar no mês de agosto. O lucro acumulado é de 5 bi. Esse ano foi só de 500 milhões, esse mês. Pô, eu acumulado. Então assim, mas ok, esquece. Só uma avaliação aí que a massa não entende isso. Eu falo que a maioria das pessoas não avalia isso e não estuda esse ponto. Então o que a empresa fala, todo mundo escuta, né? E vão bater meta, Mas vamos lá, vou mudar de assunto, porque senão eu vou começar a me revoltar aqui, que é um tema que entra mais a fundo aí, a gente pode desvirtuar. Tem umas perguntas no chat. Primeiro dá uma boa noite aqui, tá pelo YouTube, ó, a Cirlane veio, eu já vi que ela veio aqui para Digital Edu. A Mari Bintercourt, diretamente de Portugal. Olha a nós internacional aí, Muniz. Rapaz. Ó, o Luiz Pereira, quando há ruído de comunicação entre o gestor e o colaborador, a cultura não passa com clareza. Não é passada com clareza. É isso que eu entendi. Concordo, foi um comentário, o Muniz, do Luiz. O Breno, ele está perguntando aqui o seguinte, Breno Ferreira, operadores que não se sentem cuidados boicotam a estratégia por melhor que seja. Como trabalhar essa questão em percepção do subordinado que se sente explorado e não
um colaborador? É o Breno, né? Breno. Breno, esse negócio aí, até se a gente pegar o conceito da palavra trabalho, é algo de exploração, né? A empresa explorando o trabalhador. O conceito era esse no passado. Eu vejo hoje, Breno, até o tema de hoje, por que a gente precisa de líder inspirador? Porque cada vez mais a gente não vai ter mais o trabalho de exploração, né, da mão de obra. Porque era assim, né? Desde o início das empresas, né, na Revolução Industrial, a gente precisava de pessoas, mão de obra, para operar máquinas. Você até falou operador, né? Era muito assim. E realmente o papel da liderança era muito mais cobrar. Até tem um filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que o supervisor lá era chamado de capataz, né? Só que atualmente a gente precisa menos da mão de obra e mais da inteligência coletiva das pessoas. E nesse caso, Breno, eu vejo também que tem que ter uma mudança de mentalidade dos colaboradores. Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar em tese aqui. Eu estabeleço lá na Advise, na editora Brasport, uma meta que todo mundo tem que ler um livro por mês. Por exemplo, eu posso estabelecer essa meta, né? Eu, como presidente lá da Brasport, gente, para trabalhar aqui, todo mundo tem que ler um livro por mês. É uma meta que eu posso ser rigoroso, cobrar, alguém pode reclamar. Mas quem está ganhando mais são eles, porque esse conhecimento vai para a vida. Então, eu até, quando mentor executivo, eu falo muito isso. Nunca é mais exploração se nós aprendemos com aquele trabalho. Então, por exemplo, na época do carro, por exemplo, né, a gente precisava de pessoas apertando parafuso. Então, as empresas pagavam hora extra, em vez de 8 horas, pagavam 10, 12, 16 horas. A pessoa saia cansada de apertar parafuso e não aprendia nada. Tá apertando parafuso. Agora, não. Se eu estabeleço uma meta, olha, pessoal, vamos estudar, vamos fazer um curso, uma mentoria, assistir esse conteúdo aqui da Digital Edu, porque vocês vão aprender mais e vai ser melhor no trabalho. É verdade. Mas tem um detalhe aí, né, Breno? É que esse conhecimento, se o colaborador sair da empresa A e for para a empresa B, ele leva isso com ele. Então, não é mais exploração, é um desenvolvimento. Antigamente, não. Se o colaborador, né, a mão de obra era demitida da empresa A, as máquinas ficavam lá na empresa. Ele ia para outra usar a mão de obra. Agora, não. Tu entrega o teu crachá, mas as suas experiências, o seu conhecimento vai contigo para outra empresa. Então, inverteu essa parada. Por isso que a gente precisa de líderes inspiradores e uma cultura inspiradora. Por quê? Se cada um entender que, ao se dedicar a fazer o melhor, trazer melhoria de processo, trazer novos serviços, novos produtos, claro que a empresa ganha, mas quem ganha mais é quem trouxe a ideia, porque essa ideia vai ser replicável. E aí, Wagner, eu estava conversando isso hoje com a equipe. Eu voltei a fazer reunião diária com a equipe, Wagner. E não é aquela reunião de agilidade de 15 minutos, não. É uma reunião de 1 hora para a gente trocar experiências. E aí, cara, é 9 da manhã que a gente faz. E é muito legal. Hoje eu fiquei orgulhoso da equipe. A Gleice, que trabalha lá, teve uma sacada numa reunião ontem com o executivo que foi incrível. E a gente vai fechar um negócio grande lá com o executivo para de uma ideia de uma pessoa. Por quê? Porque ela estava atenta. Ela até brincou, Muniz, eu fiz igual você, nos incentiva, eu fui além do que o cliente pediu. É isso. Então, olha que legal. O exemplo concreto de hoje, Wagner e Breno, quando eu oriento, eu não oriento para eu ganhar, seja na Brasport ou na Advise, é para todo mundo ganhar. Então, as experiências, ela vai poder, e não só ela, quem estava na reunião, levar para qualquer empresa que trabalhe. E aí, o Breno, fechando aí, voltando para o Wagner, eu queria falar o seguinte, por mais que a gente trabalhe para um chefe ruim, que não seja inspirador, por uma empresa ruim, temos que fazer o nosso melhor, porque alguém está olhando. É o colega de trabalho que está olhando que você está fazendo o seu melhor, é o cliente, é um chefe, um líder de outro departamento, alguém está olhando. Então, eu considero assim, nada justifica a gente fazer um trabalho ruim, nada.
faz o seu melhor. Alguém está vendo. E se ninguém estiver vendo nessa empresa, Deus está vendo. Eu acredito. Vai vir coisa boa. Agora, se a gente fala assim, aqui é um clima horrível, também eu vou fazer de qualquer jeito. Não está contribuindo para nada. E aí, como é que eu quero uma coisa boa se eu não estou plantando? Então, Breno, eu sei que é difícil às vezes, e eu vou dizer aqui que eu já passei por isso, tá bom, Breno? Eu já trabalhei em clima ruim, chefe ruim, despreparado, era desanimador. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas, se a gente faz coisas legais, né, aproveita. Eu brincava assim, Wagner, se eu consigo trabalhar para esse chefe ruim e fazer o meu melhor, imagina quando eu trabalhar numa empresa boa, cara, eu vou voar. É isso aí. É isso aí, foi interessante, bem fantástico. E assim, nada impede, o Muniz, nós já falamos sobre isso aqui em outros bate-papos nossos, mesmo que você veja que as lideranças superiores ali não estão dando muito apoio, muita coisa assim, nada impede você, como o Muniz falou, de fazer o seu melhor trabalho, a sua melhor, dar o seu melhor, né, dar o seu gás, não fazer simplesmente aquilo que você foi pago para fazer. Eu já não concordo com esse ponto, mas entendo quem acredita que tem que ser assim. Me paga para fazer X, eu vou fazer X. Acabou, morreu. Beleza, a opção é individual, tá? Cada um. Mas quando você faz o seu melhor, faz a sua. Dá o seu gás, tem pessoas que podem ver que você não imagina. Do meu caso, de uma empresa que eu trabalhei, eu saí de lá, fiz um trabalho de planejamento para ela. Eu era uma empresa grande, eu era a empresa contratada, e entreguei os relatórios bonitinho e tal. Quando eu saí da empresa, eu falei assim, nossa, que empresa maravilhosa, ia ser tão bom se eu viesse para cá trabalhar. Beleza, só pensei isso aí e tal. Uma semana depois, essa pessoa que atendeu o meu relatório, ela me ligou. Ô Wagner, cara, eu gostei muito, né, do seu trabalho e tal, para ali, para. Você não quer vir para cá, não? Eu falei assim, ué, como assim, né? Como assim? E às vezes, se você já tentou, por exemplo, ter um crescimento de carreira ali dentro da empresa, às vezes essa é a oportunidade para você poder continuar na mesma empresa e crescer sua carreira. Por que não? Você tem uma opção lá fora. Você vai, fala que você vai, quem sabe seu chefe ali começa a te ver com outros olhos. Estou falando assim, Muniz, não é fazer leilão, eu odeio leilão, tá? Não sei se você gosta disso, mas assim, eu odeio leilão. Tal tá me propondo tanto, fulano tá me propondo tanto, fulano tá me propondo tanto, eu vou ficar rodando daqui para lá, né? Mas, de um lado, eu falo que para arrumar uma melhor opção, basta estar empregado, né? Já falamos sobre isso aqui também e não lembro qual foi o nosso vídeo, mas mesmo trabalhando e gostando do meu trabalho, eu sempre fui atrás quando alguém me chamava para conversar, porque eu queria entender qual é a percepção externa do meu trabalho, não só a percepção interna, porque a interna tem interesse envolvido, a externa não tem. Inicialmente, né? Quando você vai para lá, passa a ter. O Muniz, vamos lá, se deixar, eu vou ficar falando aqui também muito. O Luiz Pereira, ele fez um comentário aqui o seguinte. A primeira Silene falou, né? Somos números, só para confirmar o que a gente estava conversando mais cedo. Luiz Pereira, Muniz, concordo com você. O maior pecado das lideranças é pensar em redução cortando funcionários, pois ele passa uma imagem negativa para os colaboradores. Então, quer comentar alguma coisa sobre esse comentário dele? Esse negócio aí, se a cultura da empresa, né, é só resultado do curto prazo, muitas das vezes a liderança não tem nem opção, ela tem que executar. Eu já vivi isso já, né? Tem que cortar, tem que bater uma meta. É muito ruim. E é interessante isso, todo mundo sofre, parece que sofre só quem sai. Eu já vivi um momento, Wagner, que eu tinha que escolher 2 nomes da equipe para demitir, porque não tinha orçamento. E a gente fica mal para caramba, é ruim para todo mundo. Então, isso são empresas que pensam muito no curto prazo, é uma pena. Por outro lado, eu sempre falo também
da gente se preparar de tal maneira que a gente tenha mercado externo, foi o que o Wagner falou aqui. Então, é importante a gente não se acomodar com a empresa que a gente tem hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente tem que estar sempre em movimento, né? Assistindo esse conteúdo aqui, lendo livro, fazendo networking, pensando num plano B de uma carreira que fortaleça o plano A. Então, isso aí depende de nós. Se ficar de braço cruzado, não. Tem gente que acha assim, né, Wagner? Eu vou puxar saco do chefe e isso é garantia. Não tem garantia nenhuma, o chefe vai embora também. Então, esse é um ponto. Eu queria só destacar aqui também que é claro que o Wagner até falou, né? Fazer só o que espera da gente, tá todo mundo fazendo. É o mínimo. Você tem que pensar em fazer além. E aí, Wagner, eu vou dar uma visão aqui meio maluca, que é o seguinte. Se a gente trabalha numa empresa que a cultura não é inspiradora, que a liderança não é inspiradora, às vezes é até mais fácil de destacar. Porque você não. Nós temos dois tipos de motivação, né, Wagner? A motivação intrínseca, que é de dentro para fora, e a extrínseca, que depende dos outros. É verdade que se a gente trabalha numa empresa com uma cultura inspiradora, que é o tema de hoje, o ambiente vai nos motivar. Isso é bom. Agora, a gente tem que trabalhar para não depender do externo. A gente acorda de manhã, vai trabalhar para nós nos orgulharmos de fazer o nosso melhor. Então, não depende de cultura, não. E aí, por mais incrível que pareça, quanto pior a cultura de uma empresa, mais chances de você se destacar. Olha como é que é contraintuitivo isso, né? Ou seja, se eu trabalho numa empresa que a cultura é maravilhosa, a concorrência é altíssima, né? Está todo mundo na pilha lá de fazer o melhor. Se tu trabalha numa empresa ruim, com um chefe ruim, cara, se você se motivar com essa motivação interna e fazer o seu melhor por você, tu vai se destacar muito mais, porque os outros não querem fazer direito. Tu vai fazer direito. Então, pensa nisso. E aí, o teu destaque vai ser muito maior, né? Então, a mensagem aqui é: não vamos esperar que os outros nos inspirem. Vamos nós fazer. E aí, quem sabe, quem faz melhor isso, começa a contagiar. E Wagner, eu acredito muito nisso. Nós podemos contagiar positivamente, inspirar quem está ao nosso redor. Todo mundo, na nossa família, os nossos colegas, quem nos acessa. Faz o seu melhor. Eu vou devolver para você, falando antes, Wagner, eu lembro que eu participei de uma reunião uma vez, que eu sempre entro feliz, cara, né? Eu quero fazer o meu melhor. E a pessoa falou assim, ela soltou naturalmente assim: nossa, Muniz, eu nunca te vejo triste, cara, eu só te vejo assim. Porque eu me sinto responsável em fazer o meu melhor onde eu estou. Claro, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou desanimado, mas eu não posso deixar isso me abater e atrapalhar quem está ao meu redor. Então, eu acho que cada um aqui, né, Wagner, que está ao vivo, que vai assistir depois, pensa nisso. Claro, cada um tem o seu estilo. Um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, mas assim, faz o seu melhor, faz de maneira querendo fazer melhor. Com certeza vai se contagiar. Caramba, então não cisco no meu olho, cara. Vai lá, Wagner. Fica tranquilo. Não, disse tudo. Né? Disse tudo, Muniz. Tem uns comentários aqui também do Breno. Muito boa abordagem. Vou usar. Muito obrigado, Muniz. Show. Luiz Pereira. Algumas pessoas estão sempre olhando o que você está fazendo dentro das organizações. E a gente nunca sabe quem. Boa. A maior parte das vezes a gente nunca sabe quem, viu, Luiz? Do nada você acaba tendo uma oportunidade e acaba tendo... Ou não. Eu olho tão coisas boas quanto ruins, né, Muniz? Não é só coisa boa. Então... Wagner, um exemplo disso aí rapidinho? Pode. A Advise, eu peguei um contrato legalzão, porque num projeto que eu trabalhei com um executivo, eu fazendo a minha obrigação, Wagner, como eu fomentei aqui, quando ele precisou em outra empresa, ele lembrou de mim e me ligou. Então, assim, eu estava fazendo o meu porque eu tinha que fazer, cara. Nada demais, mas ele gostou tanto que ele lembrou de mim. Então, é isso. Ó, a cada palestra que eu faço, eu entrego o meu melhor. Eu estou aqui com o Wagner, entregando o conteúdo da minha experiência. Por quê? Se a gente se habituou a fazer isso, né, Wagner? É tão natural. E as outras pessoas vão falar: cara, que legal, incrível. Para mim é natural. Então, a gente tem que normalizar isso. Vamos fazer sempre o melhor. Aí. Alguém está olhando. Eu nem faço por isso, não. Eu faço porque me faz bem.
naturalmente você está plantando coisas boas, né, Wagner? E bem no futuro a Isso aí. recompensa naturalmente, né? Isso aí. E às vezes para uns demoram, para outros vai ser rápido, para Boa. outros nunca vai acontecer. E assim a gente vai tocando. Se a gente não tentar, não fizer, né, Muniz, as chances são menores, as probabilidades são menores. Aí o É, seguinte, nós falamos um pouquinho de cultura organizacional, um resumão aqui, por exemplo, a gente pode ter uma cultura organizacional que não é inspiradora, ter um líder inspirador que vai engajar a equipe com os objetivos, até chegar a um ponto que os líderes inspiradores não consigam levar benefícios para os colaboradores e eles vão começar a demandada em massa, né? Isso acontece. Temos também culturas que não que têm uma boa, uma organização inspiradora, porém a liderança não é tão inspiradora e a tendência é que aos poucos ela seja substituída. Porque se a cultura da empresa é uma cultura inspiradora e os líderes mesmo, os nível superior, abraçam isso com toda a força, não cabe um líder que não seja inspirador ali. boa. Porque, você entendeu a lógica? Essa é a minha visão. Então, assim, temos vários cenários. Agora o seguinte, como que nós podemos equilibrar a necessidade de inovação e mudança sem perder a essência da cultura organizacional? Legal. Esse exemplo que você falou anteriormente, ô Wagner, uma liderança inspiradora, né? E quem está abaixo como líder não atrapalha demais. Mas muita coisa. Essa pessoa tem que sair. Eu tive um exemplo concreto numa empresa que eu trabalhei há alguns anos. Eu tinha uma pegada, eu era o gerente, né? E tinha coordenadores. Uhum. Uma pegada de vamos fazer o que a gente tem de melhor. E tinha uma pessoa, cara, que eu tentava ajudar, mas ela não melhorava. Uma hora eu tive que demitir, porque quem estava abaixo dela não entendia nada, porque eu falava, o cara fazia B. Isso é um desafio. Às vezes o executivo ele está cheio de ideias legais, só que quem está abaixo dele, está no dia a dia, está fazendo coisa totalmente contrária. Aí dá essa dissonância, né? Isso. Mas voltando aqui, Wagner, a inovação ela é fundamental para as empresas. Fundamental. Tem até uma pesquisa com executivos aí globais. Duas perguntas, eu vou voltar para te responder. Eles perguntaram o quão era importante a inovação na empresa deles. 84% falou que era muito importante. Aí vem a segunda pergunta. O quanto vocês estão satisfeitos com a inovação? Aí, 94% falou que estava insatisfeito. Então, a inovação ela é muito importante nessa velocidade da tecnologia, inteligência artificial, e cada vez mais vai ser mais veloz. Inovação é contínua, mudança contínua. Aí você falou uma coisa legal. Quando a empresa pega uma startup, né, Wagner? Uma startup, geralmente, quando ela começa, ela tem lá meia dúzia de pessoas, o fundador e mais alguns, e está muito clara a cultura de inovação, cultura de colaboração. Quando a empresa vai crescendo, chegam pessoas diferentes daquela visão inicial e começa a talvez se perder. E aí a tua pergunta tem muito a ver com isso, mas também com empresa grande, né, Wagner? Que tem lá a sua cultura. Quando inova, muitas das vezes tem que atrair pessoas externas que trazem uma outra cultura. Então, isso acontece muito com fusão de empresas, né? Fusão e aquisição. Cria-se uma terceira cultura, né? Aqui era e essa união das pessoas que vieram. Então, a liderança ela é fundamental para ela estar olhando aquela cultura. Deixa eu dar um exemplo, que até na Advase nós temos 10 pilares da nossa cultura, Wagner. E tem lá várias, né? Desenvolvimento, adaptabilidade, crescimento, empatia, colaboração. E aí, a gente faz uma reunião mensal com toda a equipe, a gente dá exemplos de cultura, né? Então, a liderança ela tem que estar sempre batendo a tecla, cara, sempre. Tem um exemplo que a gente vai falar esse mês, adaptabilidade, que é uma coisa importante. 3 pessoas da equipe mudaram de área, né, dentro do cliente. A gente vai falar, isso é bom. Não acha, a gente quer falar assim, não acha que isso é chato, começar do zero em outro cliente, em outra área. Não.
aproveite para aprender mais, job rotation. Então, se a gente não fala, não bate nessa tecla, parece, que chato, eu vou ter que mudar de equipe. Não, é bom, e aqui é esperado que aconteça mais. Aí, assim, Wagner, quem não se adaptar ou quem não se reconhecer nessa cultura, vai para outra empresa, porque a nossa cultura é essa. Então, é isso que é importante também. Muitas das vezes, as empresas têm medo. Melhor, a empresa é um CNPJ morto, né, fixo. As pessoas são a empresa. Então, quando a gente fala as empresas, são as pessoas. As lideranças, muitas das vezes, têm medo de deixar clara a cultura. Tem que deixar claro, olha, aqui a banda toca assim, neném. Você quer entrar na banda? Nessa banda quer ir para outra. Quer ir para outra? Beleza. Não fica sofrendo aqui, não. Então, às vezes, falta isso nas lideranças. Deixa clara a cultura. Ó, é assim. Não se desenvolve, não lê, não estuda. Aqui não é para você, não. Vai procurar outra empresa que a cultura é outra. Então, tem hora que as pessoas têm medo de falar. Tem que falar. É isso aí. Disse tudo. As ações, tô pegando aqui as minhas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Nós já estamos chegando no finalzinho. É a Sirlene Camurça. Isso aí, levamos para a vida o nosso conhecimento. Fazer sempre o seu melhor, não pela empresa, mas por você. É a sua carreira. Excelente. Isso aí, Sirlene. Fantástico. A Sirlene é jornada aí. Muito bom ter você aqui, Sirlene. A gente estava no passado no evento da Globo. A Sirlene é a protagonista da jornada. Muito bom. Maravilha. Tem muita gente da jornada aqui com a gente. Legal. Aí é o seguinte, Muniz. Vamos pegar na prática. Um líder. O pessoal que está aqui agora com a gente é um líder ou está se desenvolvendo para ser um líder. Quais ações práticas você adota, tá, para manter sua equipe motivada e engajada? Boa. Eu lancei o livro Smart Skills, né, Wagner? Que tem a ver com 3 tipos de inteligência. Natural. Garoto bom, gostei, hein? Tá com o livro na mão. Boa. Então, nesse livro aí, eu uso esse livro, tá, Wagner, para, na prática, fazer o que tu me perguntou. Então, cada um de nós tem 3 inteligências. A natural, que é a que veio de fábrica. 50% do que nós somos veio de fábrica. Técnica é a habilidade que a gente desenvolve tecnicamente para trabalhar bem. 50%. E adaptativa é saber usar essas 2 inteligências nos nossos projetos pessoais e profissionais. Então, o que eu faço na prática, Wagner? Eu sei que é um desafio. Eu busco colocar responsabilidades, objetivos e metas com base nas smart skills da minha equipe. E aí, Wagner, é lindo. Por quê? Porque quando nós fazemos algo que tem relação direta com as nossas smart skills, a gente faz muito melhor. Porque a gente não faz porque alguém cobrou. A gente faz porque a gente quer. Deixa eu dar um exemplo. Futebol. Pô, as pessoas vão no estádio chovendo, pagam uma grana, às vezes viajam, largam a esposa, o marido em casa, os filhos, para ir no jogo, Wagner, não sabendo se o time vai ganhar. As pessoas fazem isso, cara. As pessoas vão no show. Aliás, a gente está no carnaval agora, Wagner, deixa eu dar esse exemplo. Rio de Janeiro, você está acompanhando aí 44 graus a medição essa semana. Imagina a sensação térmica. Cara, é o caos. É ar-condicionado direto. Quando sai do ar-condicionado... Agora imagina, ô bonitão, domingo, nesse solzão de meio-dia, as pessoas estavam no baile. No baile não, nos blocos de rua. Porque as pessoas saem de casa do geladinho para encarar uma sensação térmica de 70 graus. Porque isso faz bem a elas. Não é verdade? Ninguém pagou para elas irem, elas vão lá. Então, Wagner, voltando para a tua pergunta, se cada um de nós, como líderes, conseguimos entender a motivação intrínseca, ou seja, a motivação de cada um, e dar projetos, iniciativas que combinem com isso, gente, isso que alimenta aquela necessidade, né? Alimenta. Aí é incrível. Então,
claro também, né, Wagner? A liderança tem que olhar para si. Uhum. Tem muitas lideranças aí, infelizmente, Wagner, que eram excelentes técnicos, quiseram aumentar o salário e falaram, não, eu vou ser gerente. E estão fazendo bobagem, porque não estão felizes, não gostam de pessoas, prefeririam estar desenvolvendo software, mas o salário de um desenvolvedor pode ser menor do que do gerente, do que do superintendente. E aí está fazendo bobagem. Né? Então, cada um tem que olhar para si também. Então, eu, respondendo a sua pergunta, eu procuro fazer isso. Claro, eu erro também, né? Eu estou buscando sempre melhorar, mas nesse livro aí eu consegui ir a fundo na ciência mais moderna sobre personalidade. Eu entendi isso. Se a gente descobre em nós e nos outros o que tem de melhor e dá oportunidade, as pessoas vão fazer por elas. Vão fazer muito bem, muito bem. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, uma última pergunta. Eu vou deixar uma minha para depois, que pode caber em outro tema que a gente vai conversar. Legal. O Breno Ferreira está perguntando o seguinte: tem um livro da Neuza Chaves que demonstra meritocracia se estabelece pela capacidade de avaliar e promover. Muitas das vezes, o problema de motivação se dá por critérios de avaliação. Como você calibra isso para gerar o impacto esperado na equipe? Essa questão de meritocracia, avaliação, é um assunto bem complexo. A gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar fazer um resumo. Você pode até trazer, Wagner, esse tema aí. Você até tinha falado, né? Boa. Conhecimento, promoção, meritocracia, remuneração. Isso é um assunto complexo demais. Foi o Breno, né, Sim. Wagner? Breno Ferreira. O Breno, isso é realmente um assunto muito polêmico. Assim, geralmente, a gente tem que saber dosar bem a avaliação individual e a avaliação da equipe. É um desafio. E a gente tem que colocar instrumentos o mais objetivos possíveis. Né? Vou dar um exemplo prático aqui. Na Advisor, o nosso trabalho como consultoria, a gente tem duas vertentes, tá, Breno? E vai ficar mais claro para você. Um é uma consultoria para melhorar processo, aplicando DevOps, agilidade, Lean. O outro a gente aloca profissionais nas empresas. Só que a gente tem um método todo diferenciado. A gente não larga lá o funcionário, né? A gente capacita, a gente treina, dá MBA, curso, mentoria, livro, a pessoa ganha um montão de coisa. E aí, Wagner, sabe qual é o instrumento? A gente estimula o nosso profissional a fazer o melhor pelo cliente, gerar resultado. Quando ele gera resultado no cliente e o cliente reconhece, esse é um indicador para ele ser promovido. Então, a gente estabeleceu claramente isso. Então, como é que ele vai gerar mais resultado lá? Quantos livros ele lê, quantos cursos ele assiste, quantas contribuições ele dá para a Advisor. Aí ele está treinando para chegar lá no cliente e arrebentar. Então, a gente tem tido aí grandes feedbacks do cliente, que os colaboradores nossos arrebentam, cara. Ninguém saiu até hoje, né? Todo mundo que entrou 3 anos na Advisor, todo mundo que entrou, ninguém saiu até hoje. Não tem rotatividade, porque a gente está estimulando isso. Então, a gente percebe que, vou dizer nenhuma, mas eu nunca vi uma consultoria fazer isso, né? De alocação de profissionais. Então, é uma maneira que a gente viu na prática de remunerar bem, até acima do mercado, e está sempre melhorando o salário das pessoas que resolvem se dedicar, né? Quem fica no arroz com feijão não vai ser promovido, não, né? Vai ser ruim de ser promovido. As chances diminuem bem, né, Muniz? Pode. Maravilha, Muniz. Um abraço, sucesso, excelente semana para você e a vocês que estão nos assistindo. Muniz, sucesso, meu amigo, e até a próxima. Valeu, meu amigo. Bom estar contigo. Um abração. Boa noite aí. Tchau, tchau.